Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um Ponto de Vista, o espaço para as mais variadas opiniões dos diversos assuntos que são abordados no programa. Hoje falamos de jovens, as jovens mulheres que têm a responsabilidade hoje dentro da sociedade. Recebemos a presidente e a vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude, a presidente Natália Ribeiro, e a vice-presidente Tainara Batista, para esse bate-papo hoje, um programa também homenageando as mulheres. Sejam bem-vindas à TV Câmara, sejam bem-vindas ao Ponto de Vista. Obrigada. Natália é presidente eleita, né, unanimidade quase, no Conselho, Sim. e a Tainara também é a vice eleita há pouco tempo, um conselho que é empossado. Fala um pouco sobre vocês, um pouco sobre a trajetória de vocês. Você trabalha no Instituto Palas Atenas. Isso, sou atualmente diretora pedagógica do Instituto Palas Atenas e já venho assumindo algumas lideranças na sociedade aqui de Cubatão, como já fui líder jovem na igreja, na congregação no qual eu congrego, já assumi algumas responsabilidades como professora na educação infantil, na área da inclusão e formada em pedagogia, por isso que agora eu sou diretora do Palas do Atenas. Palas Atenas. Tainara? Eu sou funcionária pública, né? Estou no conselho representando o poder público, a cadeira da SEDUC, da Secretaria de Educação. A minha formação acadêmica, desde a faculdade, eu representei os estudantes. Sempre lutando, ele sempre... Isso, sempre, desde desde a época do CAMP, né? Do CAMP? No CAMP a gente já trabalhava algumas você militâncias. Foi patrulheiro no CAMP? Fui patrulheira. Então... Fui patrulheira com muito orgulho, tenho muito orgulho de ter E chegou a trabalhava aqui participado do mesmo CAMP. no setor público como patrulheiro? Trabalhei na Secretaria de Assistência Social. Na assistência social. É. E aí, o concurso SEDUC. Isso. Estou há 3 anos já na prefeitura. E hoje você representa o órgão público, né? Isso. Dentro do Conselho Municipal de Juventude. Vocês se imaginavam, presidente e vice, se voltássemos no tempo, 2017, janeiro de 2017, vocês se imaginavam estar hoje assumindo a presidência e a vice-presidência do Conselho? Não. Eu também não imaginava. Eu me envolvi um pouco com política quando eu tinha uns 16 anos, né? Quando tinham as plenárias de políticas públicas para a juventude. E acabei depois me afastando um pouco quando eu me tornei mãe. E agora voltar a tudo isso, voltar a essa militância, voltar a liderar um grupo, um conselho, isso foi bastante surpresa assim para mim. Mas de Não forma era algo que você tinha desenhado e queria seguir? Não tinha desenhado, mas eu fiquei muito honrada com a indicação, com a eleição, com o reconhecimento dos conselheiros que foram eleitos. Como foi para as mulheres se unirem em torno desse conselho, estarem junto desse conselho? Eu acredito que a mulher hoje precisa estar mais participativa, politicamente falando, né? No poder público. A mulher hoje precisa invadir esses espaços. Então, quando eu fui convidada, né, a participar do conselho, da eleição, me candidatar como conselheira, defendendo o segmento das pessoas com deficiências, dos jovens principalmente. Então, eu já me senti na responsabilidade de, por que não, né, de aceitar o desafio. Quando os conselheiros decidiram me eleger como presidente do conselho, eu me senti ainda mais responsabilidade ainda. Ficou mais forte. Né? Ficou bem mais forte. E é o lugar da mulher, né? A mulher, tanto é que quando uma das justificativas do conselho foi: você é mulher, você é negra, então você precisa estar presente. Isso partiu dos né? Conselheiros, Dos né? conselheiros. Os Isso. homens que tomaram a frente e colocaram a importância de termos uma mulher como presidente do conselho. E uma mulher negra trazia mais representatividade ainda, né? Tornava o conselho ainda mais pontual.
Exatamente. Você comentou a respeito de tomar a frente, assumir o espaço. Seria uma responsabilidade muito grande. Sim. A mulher está assumindo responsabilidades. Vocês antecederam vocês, outras mulheres que também buscaram, ficaram à frente do seu tempo e buscaram espaço, lutaram pelo espaço. E hoje vocês têm a necessidade de preservar esse espaço e ampliá-lo. E por sermos mulheres e jovens, né, a gente começa muito cedo a representar não só mulheres, mas, como eu posso dizer, a juventude, né, feminina. Não só mulheres que são já há mais tempo. Uma nova geração. Isso, uma nova geração, isso mesmo. É como é. E o que pensa essa nova geração? O que busca essa nova geração? A nova geração pensa assim, antes da mulher era vista que tinha que ser do lar, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ter essa responsabilidade. A nova geração de mulheres, hoje a gente já tem várias mulheres formadas, trabalham fora, conquistando esses espaços, juízas, advogadas, doutoras, né? Então, hoje a mulher pensa já em ser futuras vereadoras, futuras líderes municipais, né, da sociedade, líderes da mulher, assumir diretorias, assumir o poder mesmo. E tem projetos. As mulheres hoje, elas defendem projetos, tanto Sim. pessoais como sociais. Isso. Quando você fala uma pessoa se tornar uma possível vereadora, uma juíza, é um projeto pessoal. É um projeto então pessoal. ela entende que há esse espaço para que ela possa estar ocupando. Exatamente. Desenvolva a capacidade. A gente de sai assumir daquele mundo de que a mulher era do lar para ser coadjuvante, né, por um tempo. E agora a gente se torna protagonista, tanto em cargos públicos, em cargos políticos, em lideranças dentro de indústrias, né, em todo o campo. Sempre tem o nosso espaço está sendo cada vez mais garantido, né? Vocês acham que no futuro ser do lar vai ser algo diferente? Eu acho que Ou não? no Ou, futuro... na verdade, nunca vai deixar, mas sim vai acabar agregando outras situações. Eu acho que um futuro muito próximo agora, né? A gente já vê isso com mais facilidade também. De não ser uma função específica feminina. Uma coisa compartilhada. Né? Uma coisa compartilhada. Daqueles que utilizam o lar, né? Se é um homem ou uma mulher, se são duas mulheres, se são dois homens. Um casal. Ou se é uma mulher sozinha, uma mãe solteira, né? Ela compartilha com o filho a responsabilidade de cuidar da casa, ela compartilha com o companheiro, ela compartilha com a companheira, né? Tem essas possibilidades. Isso. Você tem uma formação religiosa, já tem os dogmas, tem as doutrinas. Como é dentro da sua doutrina, como é que é dentro dessa questão religiosa a evolução da mulher? Então, na religião a gente sempre trabalha muito esse lado feminismo, né? E lá mesmo já são ensinados que a mulher tem que ser autossuficiente. 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 Não só a mulher, mas como todos, né, da sociedade, mas focado mais na mulher. Incentivada a mulher a estudar, incentivada a mulher saber dividir as funções, não só cozinhar é só para a mulher, não. Saber dividir, como a Tainara comentou aqui. Então, na igreja também é vista nessa forma, com essa forma. Autossuficiência, a gente foca muito nisso. Já vem desenvolvendo. A mulher empreendedora. A própria igreja se adaptou nessa questão do Sim. espaço da mulher. Sim, Que outrora a mulher era do lar. sim, Hoje, então, já se encara dentro da religiosidade essa mudança. já. Como é que vocês veem essa possibilidade dentro do segmento que serão mais, eu não vou dizer rígidos, mas mais tradicionais? Mais tradicional, mais conservador também, né? Conservador. Como é que vocês observam isso? Eu acredito que é uma forma de você se adaptar à forma como a sociedade está seguindo, né? Você não tem hoje mais como você doutrinar
filhas a servir os homens, a servir o marido, né? Hoje a sociedade, existem outros quadros de família, né? Não é mais como antigamente, muita coisa mudou. Então é necessário que a educação e os incentivos para a mulher sejam diferentes. Educação, incentivo, a possibilidade de ocupar mais lugares. Como nasce isso? Nasce lá no seio familiar, o empoderamento se dá na escola também, no pós-escola. Como é que vocês imaginam que a sociedade vai dar espaço cada vez mais de produzir mulheres ainda mais independentes e que possam estar assumindo o espaço na sociedade? De que forma? Qual é o caminho? Qual é a formatação? Eu acho que a atual conjuntura nacional propõe que as mulheres tomem a frente, né? A gente precisa se proteger, a gente precisa se defender de um mercado muito agressivo. Então, isso desde de pequeno a gente vai vendo, né? A gente se espelha nas nossas mães, a gente se espelha naquelas pessoas que estão próximas a gente, né? Como dizem alguns estudiosos, nós somos a média das 5 pessoas a quais a gente está próximo, né? Média das 5 mais próximas. Isso, então a gente vê a luta dos nossos familiares, a luta de nossos amigos, a luta dos professores, e a gente tenta ir se desenvolvendo, né? É exatamente isso mesmo. Hoje em dia, né, não só hoje em dia, a família é a nossa primeira, a educação vem de casa, né? A família é a nossa base, o primeiros exemplos, né, que a gente tem. Vai adquirir experiências, né? Então, a mãe, a forma que as mães mesmo, a forma que as mães pensam, as crianças já vão se desenvolvendo e se adaptando, né? Acreditando e se defendendo com tendo uma opinião própria. Eu como mãe, eu percebo, né, que a criança ela é uma esponjinha, né? Ela é completamente crua. Então, ela absorve muito daquilo que eu sou, daquilo que a minha mãe é, minhas irmãs. Isso vai formando caráter, vai formando valores. Vocês vêm de uma geração mais moderna. A gente entende que, embora a sociedade machista, os homens, hoje, da geração de vocês, têm uma forma mais tranquila quando essa questão do machismo, ou não. Ou o machismo continua evoluindo da mesma forma, não para melhor, e sim na geração. Acho que o machismo é uma coisa cultural, né? Foi ensinado, né, ser assim. Não acho que seja algo instintivo, acho que é uma coisa cultural, porque eu acho que foi... É algo que se tornou repetitivo. Mas vocês observam o machismo na geração dos pais de vocês, o machismo na geração de vocês, é o mesmo ou ele deu uma reduzida? Aumentou ou não? Acho que dentro do próprio conselho a gente notou que isso deu uma... Deu uma aliviada. Porque partiu dos próprios conselheiros o ideal de ter uma mesa diretora formada por mulheres, né? Nós temos hoje nosso primeiro e segundo secretário que são homens, mas presidente e vice-presidente somos nós duas. E isso partiu deles. Acho que a nossa geração é uma geração toda mais moderna, não só as mulheres, né? Os homens também. Têm essa mente mais aberta, são mais receptivos. Existem algumas coisas pontuais, né? Mas acredito que a gente está conseguindo... tem coisas pontuais ainda, então, essa questão do machismo. O que seria o pontual nisso? Existe é uma linha tênue, né? O cuidado com a mulher, de cuidar porque nos respeitam, e existe aquele cuidado de cuidar porque acham que a gente é frágil. E quando aponta muito... e frágil. Existe uma linha tênue aí. Então, às vezes, alguns homens tratam a gente não por educação, mas porque enxergam na gente que a gente é frágil, que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir. Então, é uma pitadinha de machismo aí, né? Concorda, Natália? Concordo. E realmente é assim mesmo, né? Tem coisa que, por exemplo, a mulher
quando você vai pegar o volante, os homens falam, opa, mulher no volante, perigo constante. Não é bem assim. Imagina para mim né? que ando de moto, né? Então não é bem assim. E eu recentemente passei por uma situação que pude provar que não é bem assim que funciona, né? Eu sou, aí vamos dizer que temos 9 meses de habilitada e... Uma jovem motorista. Uma jovem motorista. E eu dirijo super bem, né? O meu instrutor, tanto da autoescola como particular, ele me instruiu super bem. Hoje eu tenho uma autoconfiança no volante. Um dos pontos mais conflitantes é essa questão da habilitação de dirigir o trânsito, é isso? A gente... Também. Sente o peso? A gente sente. Eu que ando de moto sinto bastante. Principalmente. Tinha uma triscadinha no retrovisor, tinha que ser mulher. Tinha que ser mulher, tinha essa situação. Ou quando a gente está indo no corredor, já abre um caminho, né? Já com medo de um acidente. Não, vai arranhar o carro. Exatamente, tem Vai essa bater. contrapartida aí. Ou os caminhos se abrem ou eles se fecham. Nós estamos aqui com a Natália e a Tainara. Elas são presidente e vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude. Vamos dar um rápido intervalo. O ponto de vista volta já. Estamos de volta nesse segundo bloco do Ponto de Vista, recebendo hoje as jovens mulheres do Conselho Municipal da Juventude. Estamos falando de preconceito, né? O trânsito, dirigir no trânsito. A Tainá como motociclista ou motoqueira? Motociclista. Motociclista. Como motociclista, você também tem carta de moto? Sim. 2 motociclistas aqui. Ah, bom. Então o trânsito ainda é um trânsito machista? O trânsito é machista. Sim. Completamente. Principalmente com motociclista. Principalmente o motociclista? Principalmente. O pessoal não vê o motociclista de forma, um folgado às vezes ou não? Então já existe esse preconceito com o motociclista, independente se ele é homem ou mulher, né? Porque aí já chamam de motoqueiro. Motoqueiro. Existe uma grande diferença entre motoqueiro e motociclista, né? E aí o fato de você ser motociclista e mulher é um acúmulo, né, de preconceito. Quando vocês estão diante da moto, motociclista, mas quando vocês vão para dentro do carro e são ali os condutores, como é que é a relação com o motociclista? Olha, eu consigo respeitar. Consegue respeitar e entender os dois lados? Consigo entender os não dois transforma, lados. senta no banco Não. e transforma. Opa, Não. aqui é meu Não, arco consigo ter essa... Eu respeito e defendo respeito, ainda. Né? Compreendem. Compreendo. As piadinhas no trânsito continuam. Continua. Continua. Não vai mudar. Por mais que a mulher seja mais atenciosa, mais cuidadosa, mas a mulher ela não tem agilidade de fazer, por exemplo, uma baliza, né? O homem Fale por tem, você, porque a minha baliza é o maravilhosa. homem tem, eu tive essa dificuldade. Mas hoje você estaciona Hoje bem. eu sei estacionar bem, mas no Graças início a eu tive Deus. essa dificuldade. Olha o machismo aí. Já a minha Mas- dificuldade é quando para no semáforo. O carro saída. morre. O carro morre. Por isso que eu prefiro moto, automática, tranquila, não tem problema nenhum. Não, carro também tem, pode automático também. Mas eu já vi que você tem a tendência para motociclista. Sou filha de motociclista, criada em motoclube. Então, não tem eu abro os como. caminhos para os motociclistas passarem. As mulheres hoje no trânsito, não só nos carros de passeio, mas também em veículos pesados, em ônibus, né, transportando mais outras pessoas. Isso é refletido também, inclusive no seguro. O seguro, quando é uma mulher que está ao volante, dona do veículo, ele tem um percentual mais barato. Uma segurança quando se tem uma mulher ao volante. Vocês percebem isso como um elogio, como uma consequência do trabalho da mulher? É instintivo? Como é que vocês observam? Não, como Até elogio. o seguro vê que vocês no volante dão menos prejuízo. Mas a mulher ela tem mais cuidado, a mulher entrega, quando você vai trocar de carro, se é o homem, o carro está mais detonado, o motor, né, a embreagem está mais detonado. O da mulher não, a mulher é mais cuidadosa, a mulher não deixa passar a troca de óleo, prazo, é sempre ali direitinha. Mulher mais cuidadosa, nesse sentido, mais zelosa. Você é cuidadosa, Tana?
Eu sou, bastante. Zelosa? Muito. Tento. Tá, vai. Dentro desses espaços agora, o que vocês observam como uma grande vitória da mulher? Onde a mulher não tinha um espaço de trabalho e hoje conseguiu. As mulheres da geração de vocês estão aí com a condição de assumir postos de trabalho. Acho que a própria questão política, né? A questão política, que era muito escasso você ver mulheres Hoje, como na protagonistas. Câmara, nós temos 15 vereadores, né? Dentre eles uma vereadora. Isso. Então a gente percebe secretarias, diretorias, como você falou, veículos de cargas pesadas, você vê muitas mulheres na indústria, você vê mulheres motoristas de caminhão, você vê mulheres motoristas de ônibus, os próprios ônibus que circulam com as crianças da cidade, né? Os ônibus escolares têm muitas mulheres no volante. Então são conquistas que a gente nota que é uma crescente. O que impulsionou isso? A necessidade de novos mercados, a aptidão? Muitas vezes a mulher hoje, ela e os filhos, ela tem que prover o lar. Exatamente isso que eu ia falar. A necessidade da mulher se autossustentar, sustentar uma família, a necessidade de ir para o mercado de trabalho e sair de dentro da sua casa, né? Para buscar a sua renda, a própria independência, né? As mulheres hoje em dia, elas se sustentam. Então, um nicho só de emprego já não era o suficiente, né? Ela precisou estar em outros mercados para sustentar sua família, sustentar a si mesma, sustentar seus pais. O homem tem um jeito de ir ao trabalho e acaba ficando mais fora, e essa conexão com a casa não é tão forte quanto a conexão da mulher, né? O homem no trabalho pensa nos filhos, mas ao que parece, a gente tem a impressão que a mulher pensa muito mais. Como é que é para você, que é mãe, trabalhar e o filho? Como é que fica o coração da mãe? É bem complicado, principalmente nos primeiros meses, né? Que aí a criança vai para a escola, vai para a creche muito pequenininha. A minha filha mesmo foi com 5 meses para a escola, em tempo integral. E aí tem aquela ligação da amamentação que você acaba tendo que cortar, né? Forçadamente. Por mais que eu tenha conseguido amamentar até os 4 anos, algo que eu me orgulho muito, mas a minha filha ela foi para a escola muito cedo. Então, eu acho que a maternidade faz com que a mulher seja mais ligada às crianças, aos filhos, do que o homem, né? Então... Você acha que prejudicou um pouco a sua distância ou não? Não prejudicou, porque eu tenho certeza que está vindo mais uma mini líder aí. Mais uma mini líder. Mais uma mini líder. E você, Thalia, como professora, como é que você observa? Não, é o que a Tainara falou mesmo. Hoje em dia, por conta da necessidade, né, as mulheres precisaram tomar a frente, assumir mais uma responsabilidade, sair de casa, né? Eu sou exemplo, tenho exemplo em casa, por conta da minha mãe é funcionária pública há 30 anos e ela sempre precisou, ela com 18 anos, ela já teve que assumir aí essa responsabilidade, se tornou mãe aos 24 e sempre foi a mulher e o homem da casa, então assumiu as duas responsabilidades. Você então já vinha convivendo com essa nova mulher, com essa mulher moderna? Sim, eu tenho exemplos dentro de casa. A independência, né, o fato de você buscar os seus sonhos, a realizar os seus sonhos, buscar os seus objetivos, alcançando o nosso mundo. Sua mãe é funcionária pública no município? Do município. Por gentileza, o nome da sua mãe, para homenagear, né? O nome da minha mãe é Vanderleia Souza dos Santos. Aproveita e manda um beijo para ela. Beijo, mãe. Ela é funcionária Ela é funcionária da Secretaria Municipal de Saúde, trabalha na UBS Jardim Costa Silva e especificamente na UBS CSU, conhecida como UBS CSU. E ela é recepcionista, né, e já está aí na casa em 30 anos. 30 anos. Ano que vem já se aposenta.
Ícones, você já falou que era sua mãe. Você, Tainara? Ah, minha mãe também, né? Os meus pais, eu sou filha de pais separados, mas convivi muito com meu pai dentro de casa até os meus 12, 13 anos, foi quando eles se separaram, mas ele continuou pai, ela continuou mãe, né? Só que eu sempre vi dentro de casa, minha mãe fazia crochê, minha mãe trabalhava fora, minha mãe fazia artesanato, então eu sempre vi na minha mãe uma mulher independente. Mas em contrapartida, meu pai sempre incentivou as filhas também a serem independentes, né? Houve por parte dele Houve também isso. por parte do meu pai isso, essa questão de saber se comunicar, saber se posicionar, ter opinião, estudar, fazer uma faculdade, fazer cursos, não ter receio de falar com nenhum tipo de pessoa, independente do cargo, da função dela, da situação que ela esteja, situação econômica da pessoa. Ele sempre ensinou a gente a falar com seres humanos. Isso eu aprendi muito com meu pai. Ser humano, né? Independente da posição da pessoa, né? E aí, com isso, eu fiz faculdade, fiz pós-graduação, fui mãe com 21 anos e eu estava no último ano da faculdade, nem por isso parei de estudar. E sempre tive esse apoio da minha mãe. Somos em 4 mulheres em casa, né? Meu Deus. Minha mãe e 3 filhas. E eu tive uma menina, minha irmã também teve uma menina. Então lá em casa, ao todo, são 6 mulheres, né? Existe até um filme, A Casa das 7 Mulheres, né? É quase isso. Então a minha mãe sempre foi um grande exemplo. Minha mãe, ela veio de Brasília muito nova para a Baixada Santista e trabalhou e conquistou as coisas dela e formou família e criou nós 3, eu e minhas irmãs. Então ela é um exemplo As mulheres são muito sensacional. competitivas entre elas, né? São. Mais do que os homens. São. Eu acho que os homens, eles não competem entre eles, né? Eles meio que competem de uma forma diferente que a mulher. Eu acho que o homem... As mulheres, elas são muito unidas, mas em questão de união, a gente percebe que os homens, eles são mais unidos do que as mulheres entre si. Infelizmente. O homem ele acaba sendo parceiro, O camarada. homem defende o outro, né? Defende o Defende os erros, defende as falhas, defende. Aquela história, fulano disse que estava aí com você, tá? Tava, Tá com dormindo certeza. aqui agora. É. Só não vou falar com você que tu vai acordar o coitado. Mais Isso, ou menos isso. exatamente isso. E a mulher não. É aquela história de que a mulher se arruma para outra mulher, né? E isso é verdade? Eu acredito. Eu não faço. Eu não faço Não isso, acredito. mas eu acredito. Eu acredito também, né? A mulher, ela quer se aparecer uma para outra, né? E eu também não sou assim, mas observo que existe mesmo. Acho que não é uma competição, a gente não quer ser melhor do que a outra mulher, mas a gente quer sempre estar bem, quer estar à altura. A altura, isso mesmo. Não é uma competição? Não, porque a gente não quer superar, a gente não quer estar melhor do que a outra Quer estar mulher. melhor, quer estar igual. Quer estar equiparada. É. Não quer estar abaixo. Tem que Exatamente. estar sempre tudo na mesma linha. E é fácil estar tudo na mesma linha? Não. Não. Os seres humanos pensam diferente, agem diferente, se vestem diferente, têm ideias diferentes. Então é muito difícil. O conselho, a maioria, são homens. Sim. São. A minoria é mulheres. E a maioria elegeu as mulheres. Quando a gente traz isso para a política, para uma eleição, as mulheres são candidatas, mas elas não têm a maioria dos votos, embora a maioria dos eleitores sejam mulheres. Como é que vocês atribuem isso? Que análise dá para fazer disso? Competitividade? Também. Mulher competindo com mulher, mulher não vota em mulher, jovem não vota, mulher jovem não vota em mulher jovem? Na verdade, a mulher precisa ter mais confiança umas nas outras. Isso. Falta de confiança. Por isso que acaba ainda não vê o poder que temos nas mãos. A mulher não reconhece o poder que ela tem em mãos. Então, por isso que acaba criando essa competitividade, Por isso né? que essa união não é Acaba não é competindo. tão... Acontecendo. Confiança. Então, dentro de uma eleição, a mulher confia menos na mulher? Confia.
Acho que não é que ela confia menos, ela não confia o suficiente. O suficiente. É. Então, a representatividade, ela fica abalada por essa questão da confiança em si. Mas acredito que por... Não é a capacidade, é a confiança. Acho que é bom, Ela não acha que é outra incapaz. acho que é o estímulo cultural. Acho que é uma bagagem cultural de sempre ter homens, que o homem tem mais pulso, o homem isso, o homem aquilo, e você acaba repercutindo isso outras vezes, né, no seu dia a dia. E aí você acaba votando em outro homem. Uma continuidade. Isso. Porque se nós observamos algumas profissões, as mulheres, né, elas são mais exímias, né, são mais duras, mais rígidas, muitas vezes. Nós observamos aí os policiais militares femininos, muita gente fala, nossa, o policial militar é rígida, aquela muita pressão, aquela coisa toda. Acho que essa rigidez faz a excelência da mulher no trabalho. E na política já não seria tanto assim? Então, o fato da mulher não confiar muito na outra, ter um pouco dessa competitividade, diminui com que as mulheres estejam lá, mas quando elas estão, elas mostram para que elas vieram. Elas têm dificuldade de chegar lá, mas quando chegam, elas assumem, não tem espaço para mais ninguém, né? E falando dessa confiança e desconfiança, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, recebendo a presidente e a vice-presidente do Conselho Municipal da Juventude. Falando da mulher, são jovens mulheres, nesse programa que é em dedicação à mulher. Conselho Municipal da Juventude, 2018, vocês assumiram, tem que ter projeto. A coisa tem que começar a andar. Qual o objetivo do Conselho, principalmente para as mulheres? Ou não tem essa questão de política para os públicos, para o jovem, homem, para o jovem, mulher? Está tudo... A gente trabalha voltado para o jovem, né? O jovem. A gente busca representatividade, com certeza, mas a gente não se limita a fazer coisas específicas para as mulheres e coisas específicas para os homens. Claro que existem alguns meses, né, como o mês de março, que a gente acaba falando muito das mulheres, né? E trazendo essa representatividade para o ano, né? Mas a gente busca trazer as vozes dos jovens. Política pública para o jovem, independente do sexo. Aproximar os jovens, né, do poder público, dar voz a eles, aquele jovem que tem aquele projeto dentro do bairro, aquele jovem que faz a diferença dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, trazer esses projetos, reavivar esses projetos para que eles abranjam mais jovens cada vez mais, né? Então a gente busca essa representatividade para o jovem dentro da cidade. As necessidades dos jovens, tanto os homens quanto mulheres, elas chegam um momento em que elas se separam ou não? Ou a espinha dorsal é uma só? Necessidade da mulher, da jovem cubatense hoje, o que ela aprendia, e a necessidade do jovem cubatense, o que ele busca. Ou é único? Jovem, ou tanto homem quanto mulher, buscam a mesma coisa? Acho que o jovem, eles buscam as mesmas coisas, né? Eles buscam espaço, eles buscam se profissionalizar, eles buscam aprender. E aí, dentro dessa espinha dorsal que você diz, cada um segue sua ramificação, mesmo porque as necessidades do homem é uma, da mulher é outra, né? Sim. Mas do jovem mesmo, a necessidade ela é única. E dentro do conselho, o que vocês observam? O que cada conselheiro traz de bagagem como solicitação, como aquilo que busca aplicar dentro do segmento e dentro da juventude? Então, assim que a gente foi eleitos, a gente teve a oportunidade de se conhecer uns aos outros, né? E o que eu pude perceber é que todos têm projetos, todos têm busca realizar melhorias nos seus bairros, né? Todos apresentaram projetos incríveis, uma inteligência assim que eu falei, nossa, estamos bem calçados como conselheiros,
porque um vai ajudar o outro mesmo. Vamos trabalhar como deve ser trabalhado em equipe, né? Cada um tem o seu perfil assim profissional, cada um tem uma bagagem, cada um tem uma experiência e vai acrescentar, e assim se tornando um conselho de realizações, de projetos, de melhoria. É um conselho muito homogêneo, né? É bem diversificado. Projeto 2018, Feira de Profissões? Teremos a Feira de Profissões, como já foi aprovado, né, aqui na Câmara. De cidade pública, né? Se tornou lei municipal, né? Então, a primeira feira foi maravilhosa, tivemos um sucesso aí, alcançamos o nosso objetivo de público, mais de 1.500 jovens circulando durante o dia inteiro da feira, né, ou durante a feira inteira. Então, e não tem como deixar de lado a feira. Algo que deu tão certo, né? Algo que deu certo e que os jovens já pedem isso. Né? A TV Câmara esteve lá, nós acompanhamos a feira, fizemos um programa sobre a feira, para profissionais e profissões. Inclusive, o nosso câmera, né, que estava lá na época, o Gabriel, que está aqui conosco, ali atrás das câmeras, ele esteve presente como cameraman lá e hoje faz parte também do conselho. É um jovem do conselho, né? Então, para você ver que os jovens estão ocupando os locais em Cubatão. É um dos que apoiaram a eleição feminina, né? De presidente e vice-presidente do conselho. Perfeito. Então, Feira de Profissões, já tem a data? Já tem um mês? Será na segunda quinzena do mês de setembro. Né? Ainda a gente vai definir a data, mas essa semana a gente já vai estar definindo. E também temos uma novidade que estamos buscando, que é a Semana da Juventude, que provavelmente vai acontecer em agosto. Vamos aí esperar os vereadores aprovarem essa lei também. Agosto seria o mês para o jovem, um mês voltado totalmente para o jovem? Não? Um mês de comemoração, de projetos? É o mês que comemora a juventude, A juventude. Né? Então, por isso que a gente escolhemos aí o mês de agosto para estar realizando a Semana da Juventude. Na escolha quanto às profissões, quanto aos expositores, a busca maior da mulher tem algum segmento específico ou não? A mulher busca mais o segmento do direito, a pedagogia? Tem. Ou não? Tem específico? Tem. O que mais atrai a mulher no campo? A mulher hoje em dia, os campos que atraem mais as mulheres, né? Não deveria ser assim, mas agora que está havendo essa mudança, mas são pedagogia, né? A área da educação, a área da saúde. Saúde. Também, né? Temos um número bem grande de técnicas de enfermagem, né? São áreas que a mulher se apropriou, né? Sim. Eles dominaram essas áreas. Se perceber, é a área de cuidado, né? Sim, a área mais... Pedagogia é a área de cuidado com as crianças, né? A área da saúde é o cuidado com o ser humano. Aquele instinto da mulher falando mais... Aquela coisa romântica que nós temos, né? Porque eles dominaram. Vocês observaram o número de homens nesses segmentos é muito reduzido. Muito reduzido. E também, né, temos doutoras, né? Então, assim, a mulher, ela se apropria mais nessas funções. Quando se fala em doutora, você imagina uma médica, logo te vem a ideia de uma pediatra. A gente tem essa concepção, né? Mas tem vários cardiologistas, tem neurocirurgiões, é uma gama muito grande. Sim. Falando em medicina, a vinda da faculdade para a cidade. O jovem tem um brilho no olhar. Esse que você teve agora, de buscar aí essa possibilidade, é um atrativo a mais para o jovem cubatense? É um incentivo, né? Incentivo a estudar, incentivo a você cuidar da sua cidade, amar a cidade. A cidade de Cubatão é uma cidade extraordinária, é uma cidade linda, né? E, infelizmente, hoje o jovem, ele precisa, tudo ele faz fora, ele estuda fora, ele se diverte fora. Então, você trazendo isso para a cidade, você aproxima o jovem, né? Para que futuramente esse jovem seja o jovem que vai estar ocupando cadeiras na Câmara, vai estar ocupando
cadeiras nas secretarias da cidade, defendendo a cidade, né? Natália, você acredita que nós temos esse grande potencial de jovens que precisam ser, eu não vou dizer acelerados, mas sim incentivados, né? Acredito. Márcio, na verdade, quando eu sentei com a equipe, com a minha equipe, né, do Instituto, antes de se tornar um instituto, a gente teve uma conversa inicial, né, de mulheres sonhadoras que pensou na juventude. Então, o Instituto, a gente já criamos o nosso projeto em cima, pensando nos jovens. São jovens que têm que sair da cidade para fazer um curso preparatório para o vestibular. São jovens que não têm uma condição financeira a mesma proporção que cidades vizinhas, municípios vizinhos, né? O jovem cubatense é um jovem que precisa de um olhar mais crítico, um olhar mais... auxílio maior. Um auxílio maior. É uma né? cidade formada por bairros periféricos, né? Então a periferia ela é muito presente na nossa cidade. Dificuldade financeira. Então isso faz com que as necessidades dos jovens sejam diferentes do que a necessidade dos jovens de outra cidade. Não que outras cidades não tenham também essa população carente, mas Cubatão predomina isso, né? Quando a gente fala do jovem que busca diversão, né, que busca entretenimento, o que o jovem cubatense busca? Temos o cinema, alguns parques, o que falta para o jovem cubatense em entretenimento? Acho que há áreas para praticar esportes, né? O jovem cubatense ele é muito ativo, né? Então, quando a gente pensa muito em balada, essas coisas, a gente volta muito à bebida alcoólica. Então, não é isso que o jovem busca, né? Ele não está totalmente baladeiro, não é isso? Não é isso, mas ele poder se desenvolver como pessoa, ele poder estar no seu círculo de amigos, em áreas abertas, em áreas livres, poder praticar esportes em locais apropriados, que esteja com a manutenção em dia, bem iluminados. A mulher é muito mais esportista do que o homem ou não? A mulher no esporte. Tainá? Acho que quando se trata de esporte radical, são mais os homens, né? A Tainá olhou como quem assim, bom, esporte não sei, não é muito a minha praia. Ou é? Não faz muito... Tainá, essa praia esporte não? Olha, esporte, eu gosto muito de andar de bicicleta. Então eu pedalo muito com a minha filha e gosto muito de dança. Então dançar para mim é muito gostoso, mas o esporte em si, andar de skate, jogar bola, vôlei, handebol, isso já não é muito a minha praia, não. E o futebol de domingo na televisão? A mulher moderna, ela acompanha, participa, torce, vibra, ou também não está nem aí para o futebol? Nós temos outras prioridades, né? Mas eu, por exemplo, eu assisto, eu gosto de futebol. Você já revelou aqui nos bastidores que é corintiana. Com muito orgulho. Tainá, Natália? Sou santista, com muito orgulho. Nossa, uma santista e uma corintiana juntas. Pois é. Por isso que nós temos outras prioridades. Se a gente for ficar falando de futebol, não vai dar muito certo. Não vai sair projeto. Exatamente. Não vai andar. Então vamos nos focar na Copa do Mundo, Brasil, né? E aí é uma unanimidade. Falar em focar o Fundo Municipal da Juventude. Isso é um marco. É algo de uma grande responsabilidade muito grande e uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento dos projetos. Como é que está o andamento da construção disso e como é que está o desenvolvimento para vocês dentro do Conselho dessa grande responsabilidade? Acho que a nossa presidente pode falar mais a respeito. Essa semana a gente já deu início, né? No dia da posse a gente já indicamos os 2 conselheiros que serão representantes do Conselho de Juventude no Fundo, né, que seria o Gabriel e a nossa conselheira Andréia, né, os 2 experientes que vão atribuir bastante para o Conselho funcionar adequadamente. São representantes dentro desse comitê que vai fazer a gestão do fundo. Isso. E agora, essa semana, o nosso diretor de juventude, o Felipe Lessa,
ele está dando início, procedimento, né, a solicitação através de memorando e ofícios nas demais secretarias para indicando e assim a gente formar o nosso fundo. Bom, vamos ver, assim que o fundo estiver formado, a gente traz o pessoal aqui para bater um papo, falar, debater sobre o fundo. Né? Com certeza. Acho que é muito importante. Estamos chegando ao final do programa. Um prazer enorme estar com vocês aqui. E eu gostaria das colocações. Começando por você, Natália. As câmeras são suas. Obrigada, Márcio, pela essa oportunidade de estar falando sobre nosso empoderamento feminino na sociedade, principalmente aqui no nosso município, e pela oportunidade de estar falando um pouquinho da nossa história, né, e colocando aí o conhecimento dos projetos futuros do Conselho Municipal de Juventude. A Tainara, ela sofreu um acidente pouco antes, né, alguns dias antes de estar aqui conosco, mas ela fez um esforço, está aqui, tirou as ataduras, não sei qual é o nome correto, mas as talas, e está aqui hoje participando do Conselho. Obrigado por essa atitude, né? Que a gente entende como sendo uma atitude de responsabilidade e de vontade de estar aqui participando conosco. Eu que agradeço o convite, faço dos agradecimentos da Natália os meus também, e convido os jovens, né, a estarem se aproximando do Conselho, a acompanharem as páginas do Conselho Municipal de Juventude nas redes sociais, para que eles possam estar por dentro das reuniões e se fazerem presente, terem voz e contar com a gente para o que precisarem. A TV Câmara fica à disposição de vocês, agradecendo a sua audiência, agradecendo a participação da Natália e da Tainara, desejando aí que você continue na nossa programação. Lembre-se, o nosso conteúdo também na internet, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, também nas redes sociais, no Facebook. Continue na programação da TV Câmara e até o próximo ponto de vista.